Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Arthur Ferreira e provavelmente eu vou estar postando esse vídeo na conta que eu criei do YouTube, né? Pros vestibulares, né? E eu queria dizer que acabou, né? Mais um ano aí, um ano de preparação. Um ano não, menos disso, porque eu comecei a estudar em abril, né? No meio de abril. Mas, enfim, foi uma temporada, né? Vamos assim dizer. E, cara, de verdade, em melhores impressões, assim, eu me testei como nunca antes. E acredito que foi, tipo assim, o maior avanço que eu tive na minha vida, sabe? Na maneira de pensar, sabe? E acabou, né? Foi mais um ano. Me frustrei algumas vezes, né? Muitas, na verdade. Principalmente agora no final, com a prova da Unesp, que eu pensei que eu ia muito bem e acabou que fui pior do que ano passado. Mas enfim, a Unicamp também. Mas não consegui. Faltou um pouco mais de tempo para transformar o conhecimento em acerto, sabe? Um pouquinho mais de prática. Que ali em 1 ou 2 meses talvez me trouxesse muito mais acerto, assim, ganho material mesmo, prático. Mas, enfim, um ano estudando por conta própria, primeira vez na minha vida, e foi bom porque, de um lado, eu provei pra mim que eu sou capaz de aprender o que eu quiser. Só que do outro, eu vi que eu não sou super-homem, então as coisas requerem tempo, né? Técnica e tempo. Mas, enfim. O resultado oficial ainda não saiu do Enem, mas eu vou divulgar os meus acertos do primeiro e do segundo dia, que foi a principal prova, né, que eu prestei. Comecei a estudar linguagem ali para setembro, né? Então ali os últimos 2 meses eu comecei a estudar linguagem. 2, 3 meses. Redação também. E, nossa, a redação deu uns puta salto. Não imaginava isso. E que me deixou muito seguro pro primeiro dia. Só que apesar disso eu fiquei nervoso. E, assim, nunca vou me conformar com o resultado que eu tiver, mas de verdade dava pra ter ido melhor. Mas enfim, então a prova de humanas eu fiz ali em meia hora. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu conseguiria acertar pelo menos mais umas 3 questões ali. Mas enfim, né? Infelizmente, imprevistos acontecem. Eu acabei esquecendo minha água aqui em casa mesmo no primeiro dia, então eu fiz a prova inteira sem um gole de água. Deu 1 hora pra terminar a prova, né? E deu vontade de cagar e, tipo assim, de fazer cocô. E eu não consegui segurar. Tipo assim, eu tava assim, ó. Não dava. Daí eu pedi, demorei ainda um século pra sair. E passar detector de metal. Eu comecei a entrar em desespero porque faltava prova de humanas inteira. E eu terminei ela muito rápida. Mas apesar disso, eu acho que fui bem e não muito longe do que o número de acertos, pelo menos, se eu tivesse demorado 3 horas pra fazer, sabe? É aquele. Enfim. Então vamos lá. Redação não saiu ainda, eu fui abaixo do que eu tava fazendo. Que eu tava fazendo sempre ali em média 960, 980. E. Enfim, o meu rascunho foi esse aqui, totalmente bagunçado. Acabei me perdendo um pouco ali. E quanto mais tempo passa e você não vai progredindo na redação, eu, ao mesmo tempo que ficava com medo de sair dela e depois esquecer minha linha de raciocínio, eu tentava terminar, só que eu tava meio preso, assim. Então, acabou que eu acabei parando ali, meio que metade do terceiro parágrafo, fiz a prova e depois no final eu fiz direto no rascunho. Na hora mesmo eu percebi e me conformei que a proposta de intervenção estava sem ampliação, então vai ser uns 20 pontinhos a menos. A introdução e o segundo parágrafo, né, o primeiro de desenvolvimento, foram bons, bem de acordo com o que eu estava fazendo. O terceiro, da metade pro fim, foi bem encheção de linguiça. Mas de qualquer forma você tem repertório diferente e, enfim, fiz ali o tópico frasal, enfim, tudo.
Eu acho que pelo menos uns 920 na redação. E em linguagens, que foi a que eu mais dediquei tempo no primeiro dia, eu acertei 84%, 38 de 45. 38 de 45. E era isso aí, não tem muito o que discutir. As que eu errei mesmo. Tiveram duas, na verdade, que eu fiquei entre... Três questões que eu fiquei entre duas e marquei errado. Mas enfim. Em humanas, que foi a prova que eu fiz muito rápido e dava pra ter ido melhor, eu acertei 34 de 45. Aquela do pensamento altruísta. Nossa. Duas. Umas três aqui, umas três também. Se eu tivesse mais tempo e pra repensar e não tivesse um desespero ali, eu provavelmente teria acertado. Mas enfim, 34 de 45, então o saldo do primeiro dia foi 80%. 72 questões de 90. Prova azul. Agora, no segundo dia, eu saí com uma impressão muito boa da prova que eu tinha feito. E principalmente por matemática. Só que eu dei alguns bois, sabe? E naturezas eu, na verdade... É aquela história, naturezas realmente, se tivesse aquela revisão mais assídua, sabe? Mais bem feita, talvez. E um pouquinho mais de tempo para revisar alguns conteúdos, eu teria acertado talvez umas 7 questões a mais, sabe? Minha meta era 35. Acabei acertando 33 de 45, só que daí algumas foram anuladas. E eu me enganei com o gabarito extraoficial em algumas questões, então acabou que natureza foi abaixo do que eu esperava, sabe? Então foi em 29 de 43. Por exemplo, essas duas aqui, ó, eu esperava ter acertado. Principalmente de química, né? Teve uma aqui... essas de eletrodinâmica, se eu tivesse revisado e tivesse com a matéria fresca, provavelmente eu acertaria. Porque eu saí muito bem quando eu parei de ver essa matéria. Quando eu terminei, né, a teoria, entre aspas. Tiveram pouquíssimas questões no segundo dia que eu chutei. Então, essa aqui, ó, eu pensei que eu tinha acertado. As duas questões que eles acabaram coisando eu tinha acertado, então baixou, né? Essa de equilíbrio químico também foi sacanagem, porque eu fiquei entre duas, só que a matéria acabou fugindo um pouco, sabe? Só que eu acho que foi uma nota justa porque era isso aí, não tinha muito o que fazer, não. Essa de eletroquímica também foi sacanagem, porque eu saí muito bem se eu tivesse revisado um pouquinho mais. E essa aqui de... a 135 do caderno amarelo, essa aqui, ó, que eu marquei, mas eu errei. Foi sacanagem, porque era uma questão bem fácil, sabe? Mas eu cometi um erro muito de atenção, sabe? Porque já tava meio que no final da prova. Enfim. Então, em naturezas foi 29 de 43. E em matemática, que foi uma surpresa. Na verdade não foi uma surpresa, porque eu saí muito bem, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. Só que a última... eu fiz matemática por primeiro, né? Eu comecei o segundo dia começando por matemática. E as levas, tudo, né? Deixando as que eu tinha demorado um pouco por final. E essa última aqui, ó, a do campeonato, que era 7,5, eu botei 9 porque foi a última que eu fiz e... meu, foi... mano, sacanagem, foi por atenção e provavelmente ela vai me custar um pouco caro, porque é uma questão fácil, né? Relativamente fácil, eu errei de bobeira, fui moleque. Essa de log, que foi sacanagem porque eu pensei que eu tinha acertado. Na verdade eu fiquei com dúvida. Então essa entra junto com a de log de naturezas, entra pra tropa daquelas que, tipo assim, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo pra dar aquela revisada, sabe? Eu comecei em matemática no meio pro final de agosto, sabe? Então, pra quem acertou, tipo assim, quase que menos de 30 no último Enem, acertar 40, se não fosse pelo erro, 41, 42, porque teve uma aqui que eu errei por atenção também, que foi a de... foi essa aqui, ó, de projeção ortogonal. Foi uma das primeiras que eu fiz, eu tava moscando. Mas, enfim, né?
Nossa, essa aqui foi de bobeira mesmo. Duas questões muito fáceis, então beleza. Eu acertei 40 de 44 de matemática. Dava pra ter sido 42. Porra, daí... Meu Deus. Sacanagem mesmo. Mas enfim, tiveram muitas poucas que eu chutei. E graças a Deus as que eu chutei eu acabei acertando. Por exemplo, essa aqui da caixa, ó. Que eu fiquei na dúvida se era decímetro, era tipo 10 centímetros ou... Enfim, 10 metros. Daí eu acabei chutando, acertei. Tiveram essas duas aqui, ó, de probabilidade dos 3 dados cúbicos. E essa aqui, ó. Chutei, mas essas aqui eu errei as duas. E eu errei também a de função tangente. E foram essas, basicamente. Ah, essa aqui também eu errei, ó. Eu jurava que eu tinha acertado essa aqui. Mas eu errei. Acabou que era uma questão de... Dava pra fazer por lei dos cossenos, né? Na verdade nem me passou na minha cabeça. Essa de geometria analítica também. Eu fiz até metade, depois eu acabei dando aquela chutada. Mas eu acho que, apesar de ter errado duas questões consideradas fáceis, essa aqui também, ó, essa eu chutei. Então, eu acho que eu chutei umas 5 questões, né? Acertei a maioria, graças a Deus. Mas eu acho que foi uma nota justa. Acho que a TRI vai ser bem justa comigo, porque... Apesar de eu ter errado duas fáceis, duas, na verdade, muito fáceis. Então, eu não sei mais, estou em dúvida. Mas é isso aí. Consegui, então, no segundo dia fazer 69 de 87, o que dá ali 79, 80%. Então, o saldo desse Enem é 80% de acertos, ou seja, 141 de 177 e uns 900, 920 de redação. Então, foi abaixo do que eu poderia fazer, só que foi o que deu, né? Então, acontece que foi o que deu pra fazer e foi o que eu fui capaz de fazer na hora, né? Eu não sei se essas anulações vão mudar muita coisa, mas é isso aí, mano. Mais uma temporada, vamos ver. Medicina provavelmente não vai dar, mas vamos pra psicologia e seguir o projeto de medicina. Se não for aqui, vai ser na Argentina e seja o que Deus quiser. Muita fé, trabalho, constância, disciplina, alegria e ousadia. E é isso aí, tamo junto. Também queria fazer um apelo a esse caderno aqui. Que se não fosse por ele, meu Deus. Eu vou guardar esse caderno aqui porque ele de verdade representa muita coisa pra mim. Então é isso aí, né? É isso aí. Acontece que não foi perfeitamente como eu esperei, né? Só que nunca vai ser, né? Então, foi o justo, foi o que deu pra fazer esse ano. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que eu vou fazer no próximo. O que vai dar pra fazer. E conversar, dependendo de quanto a TRI for. Daí eu vou pra psicologia mesmo, se for numa federal muito boa. Que seja meio período, né? Porque daí dá pra trabalhar também. Um apelo também pra essa agenda aqui, ó. Que eu vou guardar também. Mais anotações, ó. É isso aí. Esses foram alguns resumos que eu fiz pra prova para os vestibulares regionais e o Enem, né, principalmente. Acontece que não caiu nenhuma questão de botânica, graças a Deus. Mas é isso aí. Não foi 90%, mas foi quase lá, 80%. De qualquer forma, um grande avanço, né? É isso aí, gente. É isso aí, rapaziada. Foi o que deu pra fazer. Tamo junto. E agora é... sua alegria. Até a próxima. Vai, Corinthians.